Atlântida, a cidade perdida dos deuses, e o mistério das civilizações ocultas. Introdução. O chamado das águas antigas. Desde os tempos mais remotos, a humanidade é guiada por memórias ancestrais, que se escondem no inconsciente coletivo. São lembranças de uma era dourada, de uma civilização magnífica, que se estendia sobre mares cristalinos, e cujos templos tocavam o céu. Esta civilização é conhecida como Atlântida, e seu mistério ecoa nas tradições espirituais, nos escritos filosóficos e nos sonhos dos buscadores da verdade. Platão, em seus diálogos Timeu e Crítias, foi o primeiro a revelar esse enigma de forma escrita e estruturada. Porém, muito antes do filósofo grego, já existiam relatos orais de sacerdotes egípcios que falavam de uma terra grandiosa submersa pelas águas como castigo divino. O que esses escritos e lendas nos mostram é que Atlântida não é apenas uma cidade desaparecida. É um arquétipo espiritual, uma lembrança de uma era perdida que continua a vibrar dentro do coração humano. Ao mergulharmos nos textos, lendas e tradições, percebemos que a história da Atlântida está entrelaçada ao destino da própria humanidade. Platão e o testemunho dos sacerdotes. Platão, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, afirmou que a história da Atlântida não era invenção, mas um relato recebido através dos sacerdotes egípcios de Sais. Estes, por sua vez, afirmavam que guardavam registros de mais de 9.000 anos de história. No Timeu, Platão descreve a Atlântida como uma ilha maior que a Líbia e a Ásia Menor juntas. Localizada além das colunas de Hércules atual Estreito de Gibraltar, era uma potência espiritual e militar, dotada de riquezas incomensuráveis, que aos poucos se afastou da harmonia divina e caiu na arrogância e na corrupção. O que chama a atenção nos relatos de Platão é a dimensão espiritual. Ele fala de reis descendentes de Poseidon, o deus dos mares, e de uma sociedade inicialmente justa e sábia. Porém, ao perderem a conexão com o divino, os atlantes caíram no orgulho, atraindo o julgamento dos deuses. Assim, em uma única noite e dia terríveis, a ilha foi engolida pelo oceano. Não é apenas uma narrativa histórica, mas uma parábola espiritual. A queda de Atlântida simboliza o afastamento da humanidade de seu propósito original. 2. Atlântida nas tradições esotéricas, muito além de Platão. Tradições esotéricas como as da teosofia, da antroposofia e de ordens herméticas afirmam que Atlântida realmente existiu e que dela surgiram os grandes povos e culturas que conhecemos hoje. Helena Blavatsky, no século XIX, em sua obra A Doutrina Secreta, descreveu Atlântida como uma das raças raiz da humanidade. Segundo ela, os atlantes eram detentores de poderes espirituais e psíquicos, hoje adormecidos em nós. Eles dominavam energias sutis, conheciam os segredos das estrelas e do magnetismo da Terra. Rudolf Steiner, por sua vez, descreveu Atlântida como uma civilização na qual a humanidade ainda estava próxima do mundo espiritual. Para ele, os atlantes eram capazes de comunicar-se diretamente com seres divinos e possuíam uma sabedoria que depois se perdeu. Esses relatos escritos sugerem que a queda de Atlântida não foi apenas física, mas também espiritual. Ao abusarem de seus dons, ao se distanciarem da lei cósmica, atraíram para si a destruição. 3. As memórias guardadas em textos antigos. Se olharmos para as escrituras antigas, percebemos que há ecos da Atlântida em várias culturas. Na Bíblia, o dilúvio de Noé guarda semelhanças com a submersão da ilha, um mundo destruído pelas águas devido à corrupção moral. No livro de Enoque, há relatos de anjos caídos que ensinaram artes proibidas aos homens, provocando desordem e juízo divino. Muitos acreditam que isso se refere à decadência de civilizações como Atlântida. Nos Vedas hindus, fala-se de eras cíclicas, em que civilizações grandiosas surgem e desaparecem, vítimas de seus próprios excessos espirituais. Nos mitos maias e astecas, existem memórias de terras do Oriente que afundaram, forçando os sobreviventes a migrar e fundar novas culturas. Essas convergências sugerem que Atlântida não é apenas uma lenda isolada,
mas uma verdade espiritual preservada em diferentes tradições. 4. O propósito espiritual da Atlântida segundo escritos ocultistas. A missão da Atlântida era servir como ponte entre os deuses e os homens. Era uma era em que os portais entre os mundos estavam abertos, e em que a humanidade podia sentir a presença das forças divinas de maneira mais próxima. Os Atlantes, segundo os textos místicos, dominavam cristais gigantescos que captavam energias cósmicas. Com eles, realizavam curas, viagens e até mesmo contatos com outras dimensões. Esses cristais eram verdadeiros corações da Terra, pulsando com energia divina. Mas à medida que o ego cresceu, esses dons foram usados para manipulação, guerras e controle. O sagrado foi profanado, e o equilíbrio entre espírito e matéria se rompeu. A queda da Atlântida é, portanto, a metáfora da queda do ser humano no materialismo e no esquecimento de sua origem espiritual. 5. Civilizações herdeiras da Atlântida. De acordo com tradições esotéricas, nem todos pereceram. Sobreviventes da Atlântida teriam levado sua sabedoria para outras partes do mundo, fundando as grandes civilizações conhecidas. Egito Antigo, os sacerdotes e construtores teriam herdado a ciência dos Atlantes. Daí, a perfeição das pirâmides. Civilizações maias e astecas, conhecimentos astronômicos e calendários precisos, teriam vindo dos sábios atlantes. Índia e Tibete, as práticas espirituais, mantras e meditações seriam resquícios da antiga ciência atlante. Grécia Antiga, a filosofia e os mistérios órficos seriam ecos de ensinamentos mais antigos. Essas heranças espirituais indicam que, embora a ilha tenha se perdido, sua sabedoria não desapareceu. Ela continua a influenciar a humanidade em segredo. 6. O julgamento divino e a profecia segundo os escritos de Platão e reforçados por tradições ocultas. Atlântida caiu porque traiu sua missão espiritual. A humanidade atlante se afastou do caminho da luz e se entregou ao orgulho, ao poder e à dominação. Esse mesmo padrão se repete ao longo da história. Cada civilização, quando alcança seu auge, é testada espiritualmente. Se escolhe a harmonia, floresce. Se escolhe a corrupção, é destruída. A queda de Atlântida é assim um aviso. A história é cíclica, e a humanidade moderna pode repetir os mesmos erros. Muitos acreditam que estamos revivendo esse ciclo, com tecnologias poderosas, mas cada vez mais afastados do sagrado. 7. Atlântida e o despertar atual. Diversos textos esotéricos afirmam que a memória de Atlântida está despertando novamente. Sonhos, visões e até descobertas arqueológicas submarinas apontam para esse chamado. Místicos dizem que a energia atlante está voltando porque a humanidade está entrando numa nova era, a Era de Aquário. Nessa transição, antigos segredos espirituais serão revelados, e os dons adormecidos nos homens despertarão. Atlântida não foi apenas uma civilização perdida. É uma lembrança que pulsa em nosso DNA espiritual, esperando ser reativada. Conclusão. A ilha que vive em nós, Atlântida, segundo relatos escritos e tradições espirituais, não é apenas um mito. É a história de uma humanidade que caiu, mas cujo legado permanece escondido em símbolos, templos e na própria alma humana. O tom místico desses relatos nos mostra que Atlântida continua viva em outra dimensão, como um arquétipo daquilo que fomos e daquilo que ainda podemos ser. A lição é clara. Atlântida caiu por esquecer sua origem divina. Nós, hoje, estamos diante do mesmo espelho. Se ouvirmos a voz das águas antigas e recordarmos quem somos, poderemos reconstruir a ponte entre o humano e o divino. Se não, repetiremos a queda, e o oceano do esquecimento engolirá novamente nossa história.